Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais uma aula número 25. Deixa eu me arrumar aqui, deixa eu ver se eu tô bem. Acho que eu tô bem, tá super tranquilo. Então, vamos começar mais essa aula número 25, cara. Eu nem acredito que eu tô a 25 aulas já aqui no YouTube. Obviamente, algumas aulas não são mais ao vivo, mas considere-se como se fosse ao vivo, que eu gravo tanto quanto se fosse ao vivo, é que a vida tá corrida, eu tô fazendo outros projetos aqui no Profap, e aí eu tive essa brilhante ideia de colocar como estreia, e você tá me assistindo hoje, eu não sei se você tá assistindo agora, às 8 horas da noite, não sei se você tá me assistindo outro dia, mas não tem problema nenhum, tá? O importante é assistir, o importante é aprender, beleza? Então vem comigo aqui, que eu vou te mostrar o objetivo dessa aula. Já te dei as boas-vindas, né? Eu não sei dizer se você já é um aluno antigo, se você é um aluno que chegou agora, se você nunca me viu. Cara, faz um favor, deixa aqui nos comentários, comenta no vídeo, não comenta só aqui na live, não, comenta no vídeo também, porque isso me faz sempre ficar mais relevante no YouTube. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que também estão nessa mesma linha da autonomia digital. Fechado? Então vem comigo aqui na minha tela que eu vou te mostrar o que eu preparei para você hoje. É o seguinte, estamos aqui na minha tela, deixa eu ver se está me vendo tranquilamente. Espera aí, está me vendo tranquilamente. Estamos aqui na minha tela e a aula de hoje, ela tem como objetivo pontuar 3 segredos essenciais para o desenvolvimento da autonomia digital. Ou seja, sem esses 3 segredos, não existe autonomia digital. Então, o meu objetivo hoje é te mostrar esses 3 segredos. São segredos porque a gente não dá a real importância para eles. Mas você vai ver que, assim, no final das contas, você fala, mas isso eu já sei. Mas você não sabia dessa forma, tá? Você não conseguia pensar neles em efeito cronológico. Você pensava neles, mas pensava isoladamente. Mas vamos conversar sobre esses 3 segredos. Lembrando que a autonomia digital é aquele nosso destino de conseguir mexer sozinho, de conseguir mexer sozinha nos dispositivos e ferramentas digitais, ou seja, governar as ferramentas e os dispositivos digitais sem a tutela de uma outra pessoa, ou seja, sozinho, tá? Você conseguir chegar nesse nível sozinho. Se você hoje depende de uma pessoa para fazer isso, você não é um autônomo digital. Fechado? Então, retornando, todo comecinho de aula, deixa eu me arrumar aqui também, peraí. Opa, para não ficar pegando minha porta lá. Todo comecinho de aula, eu gosto de sempre direcionar para quem é esse conteúdo. Porque eu gosto de expelir quem não faz parte desse rol para quem eu não fiz esse conteúdo. Porque não existe conteúdo... Tá bom, existe conteúdo ruim sim. Mas assim, não só conteúdo ruim, a qualidade, deixa eu me arrumar, não é só a qualidade de um conteúdo que determina... Ai, Jesus, tá difícil de eu conseguir pensar. Não, o que determina a qualidade de um conteúdo, consegui aqui, o que determina a qualidade de um conteúdo não é necessariamente a produção artística aqui, não é só o material, mas é para quem ele é direcionado, entende? Às vezes o conteúdo é de uma alta qualidade, porém é destinado para as pessoas erradas. E é por isso que eu sempre tomo esse cuidado, para ver quem está consumindo esse conteúdo. Se você não faz parte dessas pessoas pelas quais eu desenhei, então você está no lugar errado, vai procurar outra coisa para você fazer, que você está perdendo seu tempo aqui. Agora, se isso faz sentido para você, fica aqui comigo e faz as tarefas e os desafios que eu tenho certeza que vai fazer você melhorar. Fechado? Então vem comigo, vamos trocar uma ideia. Olha só, essa aula é destinada para quais tipos de pessoa? Para que tipo de pessoa essa... aqui tá errado. Para quais? Eu li uma coisa e escrevi outra. Essa aula é destinada para quais tipos de pessoas? Tipos de pessoas. Eu sempre pontuo 3 pessoas. Primeira pessoa, que mexe minimamente nas tecnologias digitais e que busca aprender autonomia. Então, assim, você mexe minimamente, você entra na rede social, você faz suas coisinhas no WhatsApp, você mexe, tá? Você não é uma pessoa, assim, que é um analfabeto digital, não é essa a questão. Você tem celular, você mexe no computador, no que você precisa, porém você queria mais autonomia, você queria aprender a fazer mais coisas, tem um monte de coisa que você fica pedindo para os outros, pedindo para os seus filhos, para os seus amigos, para desconhecidos, aquela história que a gente já conhece. Mas você queria ser mais autônomo, você queria ser mais autônoma, você queria ser senhora e senhor do seu destino nas ferramentas e nos dispositivos digitais. Lembrando que eu já tenho mais aula
particularmente nessa sequência de aulas sobre autonomia digital, eu estou desde a aula 22, então a gente tem a 22, a 23 e a 24, e essa 25, se você não assistiu, corre lá e assiste, se você não lembra, assiste de novo, tá? Então, o conteúdo é feito para essas pessoas que têm dificuldades, ou que mexem minimamente, tem um pouco de dificuldade, um pouquinho só, porque não mexe em muita coisa, mas gostaria de ser um autônomo, tá? Segundo tipo de pessoas, aqueles que querem aprender e não querem mais depender das pessoas para fazer as suas tarefas digitais. Tem pessoas assim que dependem muito dos outros, depende principalmente dos familiares, dos filhos, tios, dos filhos, dos filhos, dos sobrinhos, dos netos, depende de todo mundo, mas não faz, tá? Isso não tem nada a ver com idade, tá? Eu já ajudei pessoas que não são necessariamente pessoas com 40, 50, 60 anos e que mesmo assim dependem das outras, porque esse critério de dependência é muito maior do que só aquela história que a gente conhece dentro da tecnologia. A dependência, ela tá por muitas vezes... Eu falei isso na live, se eu não me engano, live 24, hoje é 25, acho que falei na live 23 sobre as causas, os sintomas e as causas, né? O sintoma é pedir ajuda, as causas é muito mais profundo, e é isso que você tem que perceber, tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes pedir ajuda é só a ponta do iceberg. O que está por trás desse pedir ajuda tem a ver com medo, tem a ver com insegurança, tem com um monte de coisa atrás da sua vida que você deve arrumar também. Então, por isso que você deve assistir a live 23, aula 23, que lá eu vou falar sobre isso. Beleza? Mas, já pontuando aqui que é o meu objetivo, eu estou querendo pessoas que estão fadigadas de pedir ajuda para as pessoas, de depender das pessoas para mexer nas suas ferramentas e dispositivos digitais. Tá bom? E é o seguinte, quando eu estou falando de dispositivos, estou falando basicamente de celular, computador, tablet, notebook, essas coisas que a gente tem de eletrônicos, tá? E quando eu estiver falando ferramentas, eu estou falando de programas e aplicativos ou qualquer outra coisa que os dispositivos usam. Fechado? As pessoas têm dificuldades não só de manusear os seus dispositivos, mas também de manusear uma ferramenta. Quer ver? Eu ajudo inúmeras pessoas a fazerem, às vezes, coisas básicas no PowerPoint que elas conseguiriam fazer sozinhas, mas elas pedem ajuda. Eu não entendo o porquê elas fazem isso. Quer dizer, eu entendo, assim, eu digo assim, eu fico pensando, pô, ela nem precisaria de mim para aprender a fazer isso. Ela sozinha conseguiria fazer. E é por isso que eu comecei essa jornada rumo à autonomia digital. Ok? E o terceiro grupo de pessoas que desenvolveram medos e dificuldades no manuseio da tecnologia digital e sonham um dia ser autônomas. Essas pessoas são pessoas que têm aquela velha história, eu não mexo porque eu tenho medo de bugar as coisas. Essas pessoas, elas desenvolveram até tecnofobias, medo de mexer, medo de clicar em coisas, e eu também luto para ajudar essas pessoas. Fechado? Então, se você se enquadra em uma dessas 3 possibilidades de público, considere-se em casa, tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Boa noite para você se você está assistindo ao vivo aqui agora. Fechadão? Então, ó, já falei quais são e para quem está direcionado esse público aqui. Vamos descer então. Vem comigo. Recomendações importantes. Quais são as recomendações? Aquelas que eu sempre faço, né? Coloca seu celular no modo tela cheia, deitado e aperta o quadradinho e utiliza o foninho. Utiliza o foninho porque é muito importante você utilizar o fone do que ficar usando o celular, né, usando o alto-falante do celular. É preciso colocar o fone para ter atenção. Procure um local mais reservado, um local onde você consiga ter atenção para participar dessa aula. Tá? Eu sempre cobro isso no início das minhas aulas aqui no YouTube. Então, se você está num lugar que tem muito barulho, se você não tem foninho, por favor, vai lá, pausa aqui, pega o foninho, põe no ouvido, procura um lugar legalzinho. E coloca o celular no modo tela cheia se você estiver assistindo no celular, deita ele, aperta o quadradinho aqui no cantinho. Toca na tela, vai aparecer um monte de botãozinho, no canto direito inferior tem um quadradinho, você clica, ele expande a tela. Beleza? E por último, separe um caderno de anotações. Se você não separou ainda, separa. É muito importante que você faça isso. É muito importante que você tenha esse caderno. Aliás, hoje ele vai ser mais do que importante nessa aula. Eu vou ter algumas tarefas para você fazer e você vai usar esse caderno. Então, se você não separou, de novo, vai lá, vem aqui, quer dizer, pausa esse vídeo, vai lá e procura esse caderno. Qualquer tipo de caderno, um caderno que seja só para mim, tá bom? Vai ser tipo um diário das tecnologias digitais, no qual você vai escrever e marcar coisas. É super importante fazer isso. Eu tenho certeza, assim, se você
Tenho certeza, sim. Às vezes eu fico pensando aqui, é porque eu fico me escutando de novo, e aí eu perco as estribeiras de como falar. Eu fico me escutando e aí eu me perco nas palavras. Mas é o seguinte, separe esse caderno, porque esse caderno vai ser super importante para você revisitar essas suas anotações, para você poder evoluir, você ver essa evolução sua diante do caderno. Eu vou falar isso mais lá pro meio da aula, tá bom? E aqui a gente tem aquela frase marota que eu sempre uso no início das aulas, que é: alcançar autonomia digital não depende do quanto você sabe, mas do quanto está disposto a saber. Isso é muito importante. Eu sempre falo isso para as pessoas e elas não levam isso em consideração. Falar de autonomia digital é falar do quanto você quer aprender. Esquece o que você não sabe, esquece o seu passado, esquece isso, porque tudo isso só te leva pro blá 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 do que eu não consigo, eu não posso, é muito difícil. Eu não quero que você fique pensando sobre esse tipo de coisa. Eu quero que você pense no que você quer aprender e não no que você não aprendeu e nas coisas que deram errado. Se você está no 0, não tem problema. Você quer o 100. É só isso. Eu quero saber o que você quer, não o que você tem. O que você tem não é, de uma certa forma, importante para mim nesse momento. Eu só quero saber o que você quer. Você quer aprender? Você quer ser autônomo? Você quer ser autônoma digital? É isso que eu quero. O restante, esquece. Fechado? Estamos combinados? Então, vamos começar de verdade esse conteúdo maroto. Vem aqui comigo. Olha só. Os 3 segredos para alcançar a autonomia digital. Esse é o tema da aula 25, aula de hoje aqui no YouTube. Vou te dar um recado também que eu esqueci de dar lá no início, eu não marquei. Eu tô pensando também em fazer uma aula de quinta-feira. Era para eu ter começado semana passada, talvez não consiga fazer essa semana, mas a partir da semana que vem, se der tudo certo, se eu conseguir fazer todos os planos aqui, os projetos, conseguir formar tudo, formalizar, quinta-feira eu vou começar também a dar uma aula, tá? Então vai ser terça-feira e quinta-feira às 8 horas aqui no YouTube, 2 aulas por semana. Isso vai desenvolver e acelerar ainda mais o seu aprendizado rumo à autonomia digital. Fechado? E você vai me perguntar, tá, mas de onde você tira tudo isso? Cara, eu tenho alunos, né? Eu tenho alunos e eu consigo também extrair deles muitas dificuldades, muitas dúvidas, e depois eu consigo montar uma metodologia e eu estou trazendo isso para você. Então, todas essas coisas que eu estou trazendo são de coisas que eu estou vendo dos meus alunos. São coisas que eu estou vendo dos meus alunos, coisas que eu estou tirando de dentro aqui do meu âmago tecnológico que eu estou trazendo, e eu estou conseguindo fazer como eu posso dizer, essa ponte entre as dificuldades e entre o aprendizado. Então eu faço essa ponte, né? Porque eu estou vendo, e como eu estou trabalhando agora principalmente com autonomia digital, eu estou vendo quais são os pontos chaves que esses meus alunos estão precisando para desenvolver, e eu estou trazendo aqui para você de bandeja. Beleza? Então vamos começar. Os 3 segredos para alcançar a autonomia digital. Não que a gente não tenha começado, mas eu estou falando começar o conteúdo de verdade, beleza? Porque até aqui foi recados, foi informações importantes para você. Mas daqui para cá, pega o seu caderninho, pega a sua caneta, que a gente vai começar o nosso conteúdo. A cobra vai fumar, como dizia Ratinho. Fechado? Então vamos lá. Será que existe de fato os 3 segredos que fazem você alcançar a autonomia digital? O que você acha? Você acha que assim, para alcançar a autonomia digital, quer você conseguir mexer sem precisar de ninguém, né? Dentro ou fora da internet, essa é a ideia. Você conseguir fazer isso sozinho, sozinha, sem interferência de ninguém, sem precisar depender de ninguém, sem precisar pedir ajuda de ninguém. Será que a gente consegue pensar em alcançar esse nível com 3 segredos, ou seja, com 3 pontos? Eu vou dizer que sim. Esses são os 3 pontos essenciais, a base para você conseguir alcançar a autonomia digital. Beleza? E aí eu vou dizer aqui embaixo. É claro que eu sei que só isso não vai ser suficiente, você vai precisar de mais. Tá aqui, ó. Claro que precisamos de muito mais coisas, porém se a gente reduzir em uma lista de importância, sem dúvida, esses 3 pontos são os primeiros nessa jornada rumo à autonomia digital. Eu quero dizer que de uma lista de coisas que você precisa fazer, esses 3 pontos que são o segredo da autonomia digital, eles são ali os 3 primeiros. 1, 2 e 3. E depois a gente tem uma outra lista extensa. Mas esses 3 é essencial. Cara, se você não fizer esses 3, você nunca vai conseguir conquistar a autonomia digital e você sempre vai depender das pessoas para fazer as coisas para você. Se você gosta disso, se está tudo bem para você,
fechado, tudo bem, desliga o seu celular, desliga o seu computador e vai embora. Agora, se você não está contente por pessoas ficarem fazendo as coisas no seu celular, no seu computador, ficar fazendo as coisas para você e você sempre morreu de vontade de fazer sozinho ou sozinha, então você está no lugar certo, tá? Então, assim, o que é importante a gente fazer, então, nesse emaranhado de coisas para alcançar a autonomia digital? A gente precisa fazer muito bem o feijão com arroz. Se você fizer muito bem o feijão com arroz, você está bem, você está alimentado, você está alimentado, é isso que a gente precisa fazer. A gente fica pensando num monte de coisa mirabolante para conseguir alcançar a autonomia digital. A gente acha que aprender tecnologia é fazer uma porrada de coisa e não é. Na verdade, é só a gente conseguir fazer bem o feijão e o arroz. Eu ia falar feijão e açúcar. Não sei de onde eu tirei açúcar, mas eu pensei agora. Então, é só você fazer bem o feijão com arroz, é só isso. Faz isso bem e o restante vem de acordo com a sua evolução. Certo? Eu não quis rimar não, veio assim na hora aqui. Então faz o arroz e o feijão bem. Bem, aí você vai me perguntar, tá bom, Adriana, mas qual é o feijão com arroz? E aí é o seguinte, olha só, olha o que eu preparei aqui para você. Feijão com arroz são os 3 segredos. E os 3 segredos são 3 palavrinhas mágicas que você já conhece. Propósito, prática e persistência. Essas são as 3 palavras mágicas que você precisa para alcançar a autonomia digital. O que é um propósito? Você precisa dar sentido ao uso da tecnologia digital, dos dispositivos e das ferramentas digitais na sua vida. Cara, eu tô cobrando assim, muito dos meus alunos nesse sentido, e aliás tem aluno meu assistindo essa aula, se você for meu aluno, se você for minha aluna, tem que comentar esse vídeo, hein? Se você estiver assistindo, obviamente. É o seguinte, eu tô cobrando agora, pesadamente, o significado da tecnologia na vida dessas pessoas, principalmente dos meus alunos. Por quê? Porque eu percebi nesses últimos tempos que a tecnologia, o aprendizado da tecnologia, não só a tecnologia, mas de qualquer aprendizado, ele se torna mais forte quando a gente tem um propósito do porquê a gente está fazendo isso. Eu não estou fazendo só por fazer, eu estou fazendo porque eu tenho um propósito. Então, esse é o top one, ou seja, é o primeiro ponto da lista da autonomia digital. Você precisa ter um propósito do porquê você, pessoinha, quer aprender tecnologia digital. Por que você quer aprender? Então, esse tem que ser o seu propósito. Depois dele, tem que ser a prática. Não adianta nada você ter um propósito e não botar na prática, não botar o dedo na tela, não botar a bunda na cadeira, não apertar o teclado, não movimentar o mouse. Não vai adiantar bulufa. Tá? Propósito sem prática é um saco vazio. Não adianta, mas você tem que ter o propósito. Depois você precisa ter a prática. E depois você precisa ter a persistência. Por isso que eu disse os 3 segredos. E é verdade. Você nunca vai conseguir mexer nas ferramentas digitais. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa tecnológica. Pelo menos o básico, que eu tenho certeza que é o que você quer. Eu tenho certeza que você deve estar pensando aí na sua casa. Pô, mas eu queria mexer no básico. Eu queria saber o mínimo do mínimo. E você não sabe o mínimo do mínimo, você não vai conseguir se você não tiver um propósito, uma prática, uma persistência. As crianças, elas aprendem a tecnologia, aprendem a ser autônomo digital, muito fácil, porque elas têm propósito, elas adoram. Então, assim, o propósito já nasce nelas, porque aquilo fascina elas. Elas praticam todos os dias, cara, e elas não desistem. Elas estão clicando, estão aprendendo até o final. Elas ficam bravas quando não aprendem, elas aprendem a fazer um negócio. Então, assim, é isso que você precisa fazer. Propósito, prática e persistência. Aí tem os contras, né? Por que você precisa do propósito? Se você não tiver propósito, você não começa. E aí vem aquela história. Quantas vezes você já disse, eu vou aprender, mas nunca começou? Por que você não começou? Porque você não tinha propósito. Você precisa de propósito para começar a estudar a tecnologia digital e alcançar a autonomia digital. Você precisa desse propósito. Segunda coisa, prática. Se você não tiver a prática, o que acontece? Você não aprende. Então, quantas vezes você teve propósito, eu preciso aprender por causa disso, mas eu não consegui aprender porque eu não pratiquei. Eu vou falando, eu quero que você reflita comigo, tá? Então, assim, o propósito te leva a não começar, e quer dizer, a falta de propósito você não começa, a falta de prática você não aprende. E a falta de persistência, o que acontece? Você não continua. Olha que loucura. Então, propósito, você começa, prática, você aprende, e persistência, você continua. Então, a aprendizagem, ela se transforma em algo linear. Você vai, não que a aprendizagem é linear, tá? Mas eu tô dizendo assim, ele é um progresso. Você vai aprendendo um, vai aprendendo o outro. Então, você tem um grande propósito que te movimenta. É como se fosse um barco. Você tem um propósito, você tem a sua vela, né? Te impulsiona.
Aí você tem uma direção que é o seu propósito, você vai conseguindo cada vez percorrer o caminho até chegar no seu destino, que é a autonomia digital. Então, assim, se você não tem essas três, você nunca vai conseguir chegar na autonomia digital. Porque se você não tem propósito, você não mira na autonomia. Se você não tem prática, todo dia você não caminha até a autonomia. E se você não tem persistência, você vai parar no meio do caminho. Basicamente é isso. Tudo bem? Então, hoje eu estou aqui e não estou de marqueteiro, não estou de marketing trazendo os 3 segredos, dizendo, até parece que existem 3 segredos. Pô, mas existem, é verdade. Eu não estou mentindo para você. É realmente os 3 segredos para você alcançar a autonomia digital. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre cada um desses 3 segredos, beleza? Vem aqui comigo para a página 3 e vamos falar sobre o segredo do propósito. Vamos comentar sobre ele aqui. Lembrando, já pegou o seu caderno? Se não pegou, corre lá e pega, hein, que você vai precisar dele agora, nesse momento. Fechou? Então vem comigo. Vamos lá. O segredo do propósito. Até coloquei aqui não sei o nome desse negócio, cara. Qual que é o nome? Um alvo. Fugiu. Alzheimer é fogo. Coloquei um alvo como se fosse a sua meta, o seu propósito. A maior importância para alcançar a autonomia digital é você dar sentido ao uso e à aprendizagem dos dispositivos e ferramentas digitais. Sem sentido, você nunca vai conseguir colocar as tecnologias na sua vida e nunca vai conseguir chegar na autonomia digital para usar essas ferramentas e dispositivos da sua maneira. Você não vai conseguir. É por isso que você precisa de propósito, tá? Eu já estou falando várias vezes que é para entrar na sua cabeça como um mantra, para você não esquecer. Ou seja, você precisa encontrar um motivo para te sustentar nessa jornada. A jornada vai ser longa. Você precisa de um grande motivo para fazer você pensar, pô, eu quero continuar caminhando para chegar naquele destino que é a autonomia digital. Então, qual é o seu propósito? O objetivo daqui agora, nesse momento, é a gente conseguir sair dessa aula com você tendo em mente e esclarecidamente algo concreto vai ser o seu propósito. Tá? A gente vai montar o seu propósito agora, nesse momento. Eu vou te dar o exemplo do meu propósito, tá? Claro, além de eu ser um amante das tecnologias, de eu gostar, eu sempre gostei. Tenho dificuldades? Tem, cara, tem um monte de coisa que eu tenho dificuldade, mas eu sempre gostei de tecnologia e penso eu que sempre vou gostar. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu acho que eu vou gostar sim. Mas não é só gostar que sobrevive o homem. Eu tenho outros propósitos que me fazem estar aqui todos os dias querendo aprender cada vez mais e te confesso que a partir desse propósito eu aprendi muita coisa que eu não sabia. A partir desse ponto específico que, na verdade, a partir desse destino que eu queria chegar, né, virou o meu propósito. O meu maior motivo para cada dia ser um autônomo digital aqui, hoje, é empreender na internet. Então, você está vendo o que eu estou fazendo, eu estou dando aulas, eu vendo cursos, e é empreender. Meu maior desejo é viver de internet, é estar aqui, não precisar, mas vou trabalhar fisicamente, mas não necessariamente eu quero que isso seja a minha renda primária. Eu quero, e estou abrindo esse meu particular contigo, que é para você entender como o meu particular tem a ver com o meu propósito tecnológico. Como a minha ideia é trabalhar com a internet, é impossível para mim trabalhar nela sem dominar essas ferramentas básicas. Sem usar o meu celular. Cara, meu celular ele faz muita coisa para isso aqui. Eu consigo postar as coisas nas redes sociais, eu consigo editar vídeo, sei lá, eu faço uma lista enorme para você de tantas coisas que eu aprendi a fazer e de quantas coisas eu faço usando a tecnologia. Sem ela, eu não estaria aqui dando aula para você. Sem ela, eu não estaria fazendo tudo isso aqui, eu não estaria te ensinando, a gente não estaria conectado. Mesmo que longe um do outro, a gente não estaria se vendo, né? Quer dizer, eu não estou vendo você, mas você está me vendo, é isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, o meu propósito é esse. O meu propósito é empreender na internet. Então, necessariamente eu preciso ser bom no que eu estou fazendo aqui para você agora. Bom no sentido não excelente, um Deus, como eu falei na live passada. Eu sou um expert da tecnologia, sim. Eu sei que eu sou um expert nesse sentido. Mas eu não quero que você me encare como algo tão distante que você não consiga alcançar. Não é isso que eu quero que você veja. Eu sou um expert porque eu consigo traduzir os problemas que a gente tem em soluções. É nisso que eu me considero um expert nesse sentido do letramento digital. Não porque eu sou um cara que eu posso dar uma aula para um pós-doutor. Não é isso que eu estou querendo dizer para você. Eu estou querendo dizer assim, eu sou um especialista
em trazer, em tentar explicar. Eu sou um explicador, como diz Clóvis de Barros. Eu explico o que parece ser difícil para algumas pessoas em mexer nas tecnologias e eu mostro isso com uma facilidade. Esse é o meu maior objetivo, tentar democratizar as tecnologias digitais para as pessoas e fazer essas pessoas mais do que nunca serem autônomas digitais. Esse é o meu maior objetivo aqui, fazer você ser autônomo. Não é à toa que todas as vezes você me vê repetindo essas duas palavras, autonomia digital. Meu maior objetivo no Profap é isso. Trazer autonomia digital para o maior número de pessoas no estado, no Brasil, no mundo. Essa é a minha ideia. Beleza? Então, assim, o meu propósito aqui é empreender no mundo digital, né? E por isso me faz querer ser melhor a cada dia. Ainda mais quando eu estou ensinando a autonomia digital, aí que eu preciso ser bom naquilo que eu estou fazendo, tá? Como eu vou te ensinar a mexer na tecnologia se eu tiver dificuldade? Dificuldade em te ensinar, dificuldade em mexer, pelo menos aquilo que eu estou te ensinando. Então esse é o meu maior propósito. Depois que eu instintivamente, né, meio que inconscientemente eu formei esse projeto de entrar no mundo digital, como eu disse para você, eu fiquei mais ainda com vontade de aprender coisas e tive que aprender coisas, eu tive que fazer responsabilidade. Eu tive que fazer. A responsabilidade bateu na minha porta e eu tive que aprender a fazer. Isso que eu quero dizer. Veja, tive que fazer live no YouTube. Para fazer live no YouTube, eu tive que aprender um monte de coisa e tô aprendendo até hoje. Para fazer isso aqui, ó, que eu tô mostrando para você no Canva, eu tive que entrar no Canva e aprender a fazer isso aqui. Tudo isso eu aprendi sozinho. Sozinho que eu digo é mexendo na internet, vendo vídeo, vendo tutorial. Eu não precisei fazer curso para aprender isso aqui. Tá compreendendo? Então a minha ideia é, se eu aprendi, outras pessoas podem aprender assim como eu. Entendeu? E a gente consegue fazer isso a partir da autonomia digital. Bem, agora que você entendeu qual é o seu propósito, por que ele existe e qual o significado dele, qual a importância dele, o que a gente vai fazer nesse momento? A gente vai tentar rascunhar o seu propósito. Eu vou dizer algumas coisas daqui e você vai escrever daí, tá? Então a gente está entrando no questionamento agora, anotar no seu caderno esses questionamentos. E se ficar muita coisa para você anotar, pausa, anota, me escuta, escreve, tá? Não precisa correr, a gente está na internet exatamente para isso, para você seguir o seu ritmo. Você não precisa estar no meu ritmo aqui, meu ritmo é um pouco acelerado. Mas se o seu for um pouco mais lento, no sentido assim, gosto das coisas mais pausadas, não tem problema. Pausa esse vídeo, escreve, pensa, volta. Cara, você faz o seu self-service, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. Então, qual que vai ser a ideia? Eu vou fazer alguns questionamentos, quero que você me responda, e a partir dessas respostas você vai conseguir pensar no seu propósito. E quero muito que nessa aula você determine qual é o seu propósito, do porquê você deve utilizar e aprender as tecnologias digitais para alcançar a autonomia digital. Por que você quer ser um autônomo? É isso que você tem que pensar. O propósito tem que estar bem claro na sua mente, que é ele que vai te sustentar nessa jornada. Fechado? Então, vamos lá. Primeira questão que eu vou te dar. Você já foi ameaçado ou ameaçada a perder o emprego por não saber mexer nas tecnologias digitais? Ou em alguma situação semelhante? Pensa nisso. Quero que você reflita sobre isso. O seu serviço atual, ou algum tipo de serviço seu, ou talvez no que está vindo, você tem medo de perder ele porque você não sabe mexer nas tecnologias? Porque você tem que ficar pedindo ajuda para os outros? Acho que isso pode te atrapalhar profissionalmente? Pensa nisso. Seu propósito pode vir disso. No meu caso, sim. No meu caso, se eu não conseguir usar isso aqui, cara, eu tô fora do jogo. Eu tô fora da internet. Então, isso aqui não se trata nem só de um gosto particular, mas de um gosto profissional. Eu preciso aprender isso aqui. E isso me faz querer aprender. Me faz porque eu sei que isso é importante para mim e que lá na frente pode ser algo valioso. Então é importante que eu saiba usar isso aqui. Eu tenho um propósito. Entende? Já é um propósito bom. Segunda coisa, você já perdeu oportunidades por não saber mexer nas tecnologias digitais? Quais foram as oportunidades que você perdeu porque você não sabia mexer nas tecnologias digitais? Teve alguma coisa nesse sentido? Quero que você reflita e pense sobre isso. Porque assim, às vezes você não perdeu o emprego, mas você perdeu a oportunidade. Pô, eu podia estar naquele lugar, hein, se eu soubesse fazer tal coisa. Puxa, aquela pessoa me chamou, se eu soubesse fazer tal coisa. Nossa, eu gostaria tanto de estar naquele lugar, mas eu não sei fazer isso. Nossa, olha só o que eu perdi se eu soubesse fazer aquilo. Todas essas frases podem te mostrar aí um propósito oculto. Se você perdeu, mas não quer perder, pensa nisso. Beleza? Vamos para o próximo aqui, peraí.
Tomar uma aguinha aqui, peraí. Alguém ligou o liquidificador aqui, é importante esperar, porque tá fazendo um barulho, não sei se você tá escutando. Deixa eu ver se eu tô escutando. Eu acho que eu não tô escutando, não. Mas tudo bem, peraí, deixa eu tomar uma aguinha. Beleza. Ponto 3. Você já passou por uma situação de humilhação por pedir ajuda no manuseio de dispositivos e ferramentas digitais? Eu quero dizer, a gente pede muita ajuda para as pessoas, principalmente quando a gente não sabe fazer. E eu também já pedi e peço, mas na aula número 23 eu falo sobre tipos de ajuda, tá? Ajuda, que é uma ajuda de verdade, é aquela que te ensina e não aquela que te escraviza, aquela que te aprisiona. Óbvio que tem coisas que a gente não vai aprender e não precisa aprender e a gente não vai querer aprender. Mas tem coisas que a gente precisa aprender, a gente vai se dar mal e a gente não quer aprender por vários motivos e a gente pede ajuda. Mas, nessa nossa ação de pedir ajuda, você já sofreu alguma humilhação? Do tipo, de alguém falar alguma coisa pra você que te machucou? Ou alguém fazer uma cara, algum gesto que te deixou pra baixo? O que seja... Isso é pessoal, tá? Por isso que eu tô te fazendo essa pergunta. Tudo isso te faz refletir em algum propósito. Porque se sim, talvez você tenha encarnado em você nesse sentido, cara, eu nunca mais vou pedir. Eu nunca mais quero que essa pessoa. Por uma questão também de superação. Isso é um bom propósito para você aprender tecnologia digital. Para você alcançar a autonomia digital, certo? Vamos para o próximo. O que você sempre sonhou em fazer com as tecnologias digitais, mas que sempre pensou ser impossível para o seu conhecimento e prática? Então, naquele sentido, você quer fazer alguma coisa, sempre almejou em fazer alguma coisa, mas você acha assim, mas eu não tenho conhecimento suficiente, eu não tenho manuseio, não tenho prática, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Isso é um bom propósito. O meu não é empreender no mundo digital. Talvez o seu seja fazer uma apresentação no PowerPoint, talvez o seu seja fazer vídeos, talvez o seu seja postar coisas no Instagram. Tem uma aluna minha que ela faz laços e que a motivação dela é postar os laços dela no Instagram. Essa é a motivação dela, ela quer dominar o Instagram. Isso é muito bom porque é uma motivação. Se você tem aquilo como meta, a autonomia digital vai te dar esse suporte. E o aprendizado das tecnologias vai ser só um detalhe. Porque aprender tecnologia por aprender é muito vago. Mas quando você tem um norte, aí você vai aprender para chegar naquele norte. Fica muito mais forte. Sacou? Então, pensa nisso. O que você gostaria de aprender? O que você gostaria de fazer? Você tem isso na mente? Então, usa isso para aprender. Fica muito mais divertido, muito mais gostoso e tem muito mais significado pra gente. Certo? Outra. O que acha que pode acontecer com você daqui a uns anos se continuar na comodidade e não alcançar a autonomia digital? Faz esse exercício. Pensa daqui 5, 2, 3, 5, 20, 15 anos, eu não sei qual é a sua idade, não sei qual que é a sua estimativa de vida, o quanto você acha que você vai durar. Eu tô dizendo acha porque ninguém tem certeza, mas o quanto você acha que vai conseguir chegar até lá? Fala, pô, acho que eu duro mais uns 30. Por exemplo, pô, se eu durasse mais uns, deixa eu ver aqui, ó. Mais uns 50 anos eu estaria muito feliz, velho. Eu quero ficar velhinho. Um velhinho bem, obviamente. Não quero ficar dependendo das pessoas, torvando elas. Mas eu gostaria de durar bastante. Eu fico pensando como vai estar esse mundo daqui 50 anos. Imagina a nossa tecnologia como vai estar. Isso aqui vai ser, pô, vai ser pré-histórico, né? Então pense em você daqui uns anos, com que você sabe mexer da tecnologia, e faz uma estimativa para ver o que você vai pensar, para ver qual que é a sua ideia. Pensa nisso. Isso pode ser um propósito também, tá? E última questão aqui, ó, para você desse tópico, né? Por que você acha que precisa mais do que nunca desenvolver autonomia digital? Se você não tiver isso claro na sua mente, vai ficar muito vago, você não vai aprender direito. É por isso que você tem que ter bem claro isso na sua mente, por que você acha que precisa mais do que nunca desenvolver autonomia digital. Tá com o seu caderno? Copiou isso aqui e respondeu? Tarefa de casa, precisa responder isso aqui, precisa estar na ponta da língua isso aqui. Mas não é para mim que tem que estar na ponta da língua, é para você, porque isso tem que fazer sentido para você, tá? Isso aqui faz sentido para mim. Eu não necessariamente perdi alguma vaga de emprego
Eu não sou ameaçado em perder o meu, tô tranquilão, nesse sentido, na verdade, até ajudo pessoas no meu emprego, por não conseguirem fazer coisas básicas que o próprio emprego pede, tá? Eu não passei situação de humilhação nesse sentido. Já passei assim, de pedir alguma coisa, a pessoa não fazer, eu fui lá mesmo e fiz. Eu acho que eu tô um pouco calejado com isso. Hoje em dia eu peço pouco porque quase ninguém faz como eu iria fazer. E quando eu peço, as pessoas às vezes não fazem porque estão cheios de coisa pra fazer e eu vou lá, eu mesmo faço. Então, respondido pra mim. Eu tenho várias coisas que eu quero fazer, tipo, a maioria das coisas que eu aprendo aqui no mundo digital é porque eu sonho, eu tenho vontade, vou lá, aprendo e faço, executo e trago pra cá no canal. Por exemplo, todo esse layout que eu criei aqui, eu tive essa ideia, falei, pô, será que vai ficar legal? Fui lá e fiz. Então, os meus sonhos eu venho aqui e ponho na prática. É o que você acha que pode acontecer daqui uns anos para continuar a comunidade não alcançar. Pô, eu não sou acomodado, então eu acho que eu tô bem na fita, tenho muito que aprender ainda. Mas eu tô indo bem, eu tô indo bem. Não me considero acomodado. E por que você acha que precisa mais. Bem, eu preciso da autonomia digital porque eu acho que se eu não tiver autonomia digital, eu vou ficar para trás desse mundão que tá vindo aí. Cada dia mais. Eu já falei várias vezes. O novo analfabetismo não é só o analfabetismo funcional. Agora é o analfabetismo digital. E quem não souber dominar as ferramentas digitais tem uma forte tendência aí de ficar. Como eu posso dizer? Fugiu a palavra, cara. Mas é mais ou menos. Vai ter muita dificuldade para entrar no mercado de trabalho, vai ter muita dificuldade para entrar em várias possibilidades de aprendizado. Eu já falei isso. Na live passada, aqui é a live 24, eu vou falar dos 3 motivos matadores do porquê você deve aprender a autonomia digital. E vai lá e confere se você não assistiu. Eu falo várias coisas ali do porquê que a gente deve aprender, que é mais ou menos na pegada dessa última pergunta aqui. Fechado? Então, mais do que nunca, eu pontuei aqui para você do porquê a gente precisa ter propósito e o segredo do propósito. É o primeiro segredo revelado para você, eu tenho certeza que você já sabia, mas é uma coisa que você não deve ter pensado e você precisa fazer tarefinha de casa. Eu sei que talvez você não esteja pausando e escrevendo, mas se você está assistindo tudo de ponta a ponta esse vídeo, não tem problema, depois que você assistir, volta e faz as atividades no seu caderno, hein? E deixa aqui nos comentários, pô, eu quero saber o que você está fazendo. Fechado? Ou depois, qualquer coisa, você me manda uma mensagem lá no privado. Aqui embaixo nos comentários do vídeo tem o meu WhatsApp, é só mandar mensagem. É público o meu WhatsApp, pô. É o WhatsApp comercial, é pra trocar ideia mesmo. Ou você pode entrar nas redes sociais aqui, tanto no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube e no Telegram. No Telegram eu tenho um grupo chamado Autonomia Digital, que é um grupo específico, tá? Qualquer um pode entrar. É só você clicar um link aqui. Se não tiver o link embaixo, me manda uma mensagem no privado que eu te mando o link para você entrar no Telegram. Aí você vai dizer, Adriano, mas eu não tenho Telegram. Então, minha filha, tá na hora de você ir lá e baixar. Adriano, mas eu não sei baixar o Telegram. Me manda uma mensagem que eu faço um tutorial bem rápido para você e você baixa, tá? Que a gente vai entrar agora no segundo nível, que tem a ver em baixar o Telegram. Praticar. Você precisa praticar. Vem aqui comigo. O segredo da prática é um efeito cascata. Porque a partir do momento que você aprende o segredo do propósito, você cai no segredo da prática. Não adianta nada você ter um propósito, como eu já falei, e não praticar. Então, pois não adiantará em nada você estabelecer um propósito para ser um autônomo digital e depois não colocar em prática. Eu preciso fazer isso. Acabei de falar do Telegram, né? Eu mandei esses dias para 2 pessoas. Porque assim, às vezes eu mando mensagem e acho que é para você, você vai entender que é para ti. Se você não fez ainda, você precisa fazer. Eu mando mensagem das minhas aulas aqui no YouTube para algumas pessoas no particular. Porque elas não fazem parte do grupo Telegram, porque até agora elas não entraram. E aí eu mandei um tutorialzinho para elas ir lá e baixar o Telegram e fazer o que tinha que ser feito. Só que elas não fizeram, alegando que esqueceu, que não tinha tempo, mas eu tenho certeza que no final das contas é o medo de ir lá na Google Play Store e baixar o Telegram. Mas é muito simples, eu fiz até um tutorial. Então, já fica a dica da prática. Baixa o Telegram, me manda uma mensagem no particular, no WhatsApp que tá aqui. Pô, mas eu não sei colocar a pessoa no WhatsApp. Tá aí. Tudo isso que eu tô falando é propósito. Para de ficar pedindo as coisas e vai fazer sozinho. Vai fazer sozinha. Me chama lá no WhatsApp, eu vou te mandar o link, você clica nele e entra no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu posto conteúdo, tá? Posto notificações, aí você não precisa mais ficar caçando as coisas, porque eu vou mandar as coisas lá no grupo do Telegram. Belezoca?
Então vem aqui e vamos entender qual que é o segredo da prática. Mas aí, o que é de fato a prática? A prática é você mexer nos dispositivos e ferramentas digitais, é só isso. Você ir lá praticar, só isso. Não tem para que eu ficar descobrindo a roda, ficar enfeitando as coisas, né? A única coisa que você precisa é um direcionamento para você aprender a fazer isso da maneira certa. Não é só você sair apertando que você já está praticando. Você precisa entender mais ou menos como funciona isso, beleza? E eu vou dar algumas dicas para você entender como isso funciona na prática, tá? A prática na prática. Loideira. Primeira coisa que você precisa fazer é utilizar a consciência na hora de usar os dispositivos e ferramentas digitais. Ou seja, ligar o botão da atenção. Não é só mexer por mexer, mas aprender como funcionam os processos. Isso é muito, muito, muito importante. Tem pessoas que começam a mexer e nem percebe o que está fazendo, no que está clicando, no que está acontecendo, nas informações. Cara, você precisa ter mais atenção no que você está fazendo, principalmente na internet. Claro, eu não sou o cara da super atenção, não é isso. Mas eu estou agora no modo professor. E quando eu estou no modo professor, eu tenho que alertar você a fazer isso. Eu também corro esse mesmo risco que você. Eu sofro do mesmo problema. A não ter atenção, de clicar nas coisas sem perceber, de não ler o que deveria ser lido. Mas quando eu me pego na consciência, porque o que é consciência? É você estar pleno do que está acontecendo naquele momento. Você não está no piloto automático. Você tem consciência do que você está clicando, consciência do que você está lendo, consciência do que você está fazendo. Você precisa disso para você aprender. Cara, eu tô aqui já faz algumas semanas falando as mesmas coisas e eu vou continuar falando enquanto você não aprender. Você precisa ter consciência do que você está fazendo, tá? Ter mais atenção. E aí, esse é o primeiro ponto. Não é assim, eu não vou praticar mexer por mexer, mas você vai prestar atenção em tudo. Em tudo. Você vai ver que é em tudo, tá? De todos esses pontos aqui, vai ter que ter consciência. Segunda coisa, começar a mexer sem medo no seu smartphone e computador. Então, segunda coisa para a prática dar certo é você pegar o medo, apertar ele e jogar no lixo. Você precisa tirar o seu medo. Ele vai bloquear você de aprender. Então, tira o seu medo e começa a mexer nas coisas. Com atenção, com consciência, pleno, entendeu? Ó, mexendo e olhando o que está acontecendo à sua volta ali. À sua volta não no externo, mas no interno, né? Terceira coisa, anotar tudo que você está aprendendo no seu caderno. Tudo. Quero que você anota tudo, porque eu quero 3 coisas com essas anotações. Eu quero que você tenha um lugar de fácil acesso a essas informações. Então, todas as vezes que você precisar de alguma coisa que você não lembra, você volta no seu caderno e dá uma olhada. Então, todas as coisas importantes, seus insights, as coisas que você aprende aqui, as coisas que você aprende no seu dia a dia, tenha um caderno organizado por você. Você faz a sua organização. Não vou estar aqui para poder ajudar você a fazer um caderno. Mas faça a sua organização e deixa ali. Até palavras que você não sabe. Por exemplo, toda vez eu fico dizendo aqui para você que dispositivo é computador, tá? Então já marcou no seu celular, ou no seu caderno. Você tem um glossário aí, tipo um dicionário, no qual você põe dispositivo digital é, 2 pontos talvez, celular, tá? Ferramentas digitais, programas e aplicativos. O que é aplicativo? Claro, você tem o seu celular. É só você, o que é aplicativo? Você olha, vai lá e marca. Você precisa de um glossário, senão toda hora que eu estiver falando alguma palavra que tem algum conceito, você não vai entender. Então, isso aqui é estudo. Estudo. Não tem escola para aprender a mexer no celular. Eu tô fazendo uma. É por isso que eu tô aqui. Não tá entendendo? Porque eu tô toda semana aqui, sendo professor, ensinando a como ser um autônomo digital. Esse é o meu papel. Essa é a minha função. Então, tem esse caderno. Então, a primeira coisa que eu quero que você use ele. Informações de fácil acesso. Tá? 2. Quantificador de progresso. Você vai dizer, eu não estou aprendendo nada, mas quando você olhar para o seu caderno e ver tanta coisa que você anotou, você fala, olha o que eu já aprendi. Olha de onde eu vim e olha onde eu estou. Eu quero que você tenha essa sensação de que você está aprendendo. Porque você precisa, numa jornada, você precisa ter o seu progresso. É para te incentivar a continuar. A gente fica olhando sempre para o agora, e é importante a gente olhar para o ontem. Nesse sentido é importante, porque você vai olhar para o ontem, você vai olhar para a jornada daquilo que você já caminhou e vai dizer, caramba, de onde eu estava e olha onde eu estou. Ainda falta muito para onde eu quero chegar, mas aonde eu andei já é uma vitória. É isso que eu quero que você pense. O seu caderno vai te ajudar a fazer isso. Vai te ajudar a pensar nas coisas que você já aprendeu. Fechado? Isso para qualquer tipo de coisa. Seja você que esteja no básico, no mediano ou no avançado. Talvez você esteja aprendendo PowerPoint. Tudo bem, mas você tem aí, se você está aprendendo PowerPoint, você é uma pessoa mais tecnológica, dá para você fazer no bloco de nota do celular. Talvez você consiga fazer um bloco, talvez você consiga salvar no Drive. Mas se você é uma pessoa que está no nível básico, onde você ainda não consegue fazer essas anotações no celular, então você pode fazer no seu caderno analógico. E daí você vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Terceira coisa,
identificador de dificuldades. Você vai sempre perceber que você está voltando no seu caderno para procurar um tipo de coisa. E isso vai te mostrar onde estão as suas dificuldades. E você vai poder reforçá-las para superá-las. É isso que eu quero. É por isso que o caderno é importante. Não é só fazer por fazer. Ele tem uma importância aqui. E eu não estou falando para você fazer uma coisa só por fazer, né? Por isso que eu falei, é importante eu mostrar para ela e para ele o motivo do porquê ter um caderno de anotação. Fechado? Então é isso que eu quero. Para você praticar. Tudo isso a gente está no nível da prática, aqui no Segredo da Prática. Outra coisa, comece a utilizar aplicativos e programas para substituir suas tarefas no mundo físico, ou seja, anotações, calculadora, calendário, música e etc. Eu quero dizer para você aqui, não adianta nada você querer praticar com um monte de aplicativo que não tem sentido para você. Lembra do propósito. A melhor coisa que você deve fazer é trocar, substituir coisas que você está fazendo no mundo analógico que você pode fazer no mundo físico. Então, se você usa a calculadora no mundo analógico, para de usar a pessoa. Usa a calculadora no seu celular. Se você usa uma agenda, por exemplo, ainda, para de usar a pessoa. Use a agenda do seu celular. Você tem a agenda Google aí, se não tiver, baixa uma agenda e começa a fuçar. É simples assim, tá? Se você está anotando as coisas, você está anotando no seu caderno, mas quem sabe um dia você pegue a prática de anotar no seu celular. E aí você pode fazer as suas anotações no seu celular. Como que eu faço isso? Tem bloco de nota, tem um monte de coisa. Entra no YouTube e pesquisa como fazer anotações no celular. Ele vai te ensinar. Deixa a preguiça de lado. Lembra do propósito? Se você tem um propósito forte, você vai superar isso. Tá? Então, o que eu quero dizer? Comece a utilizar as coisas dentro do mundo digital, trocando o mundo analógico por ele. Beleza? Isso vai te fazer praticar mais, tá? E por último, uma dica super importante aqui, baixe jogos. Jogue. Jogue bastante. Jogue o quanto você conseguir jogar, tá? E use o estado da consciência para você analisar o jogo. Não é só jogar por jogar. Eu não quero que você só se divirta. Eu quero que você use o jogo como motivo propulsor de aprendizagem, tá? Os jovens são muito bons em utilizar as ferramentas básicas porque o jogo traz isso para eles. O jogo força você a aprender, força você a explorar, força você a ser curioso, força você a ser persistente, força você a praticar, força você ter um propósito porque vai ser divertido, você vai querer jogar. Mas assim, joga o jogo que você gosta. Não adianta você pegar um jogo que você não gosta porque você não vai jogar. O motivo aqui é fazer você jogar. Então pega um jogo que você gosta. Você gosta de jogo, sei lá, paciência. Deve ter paciência no celular. Deve ter jogos semelhantes à paciência. Mas também aquele seguinte, dá para você expandir a mente, dá para você pensar em coisas diferentes. Não precisa ficar na mesmice da... Sei lá, eu ia falar da mesmice da mesma coisa. Não precisa ficar na mesmice do jogo, do mesmo jogo sempre. Cara, tem, sei lá, zilhões de jogos no Play Store, na Google Play, e você pode ir lá fuçar. Então, não tem motivo para dizer eu tô jogando o mesmo jogo porque eu gosto, eu não gosto dos outros. Não, você tem dificuldade de pesquisar e fica dando desculpinha. Para de dar desculpinha e vai lá e tenta fazer a parada. Fechado? Então, isso é o segredo da prática. Eu falei, são 3 coisas que você conhecia, mas que talvez você não tinha pensado nessa direção, por esse ângulo aqui, né? Por esse prisma. O segredo da prática, então, está fechado. Vamos para o último segredo, que é o segredo da persistência. O último segredo é tão óbvio que negligenciamos, ou seja, começamos praticando... Sempre erro aqui para ler. O último segredo é tão óbvio que negligenciamos, ou seja, começamos, praticamos e não persistimos. E depois nem nos demos conta disso. Nem nos damos conta disso. Ou seja, a gente perde a mão, a gente não pratica mais, a gente não tem propósito, ou talvez a gente tenha propósito, a gente pratica e de um dia para outro a gente para e quando a gente vê a gente não está fazendo mais e a gente não percebe que foi o segredo da persistência, a gente não continuou fazendo o que a gente deveria fazer. Ou seja, a jornada não é um único passo, o primeiro passo é o início, mas vai exigir um monte mais de passos para você conseguir chegar no seu destino, não é? E isso se chama de persistência. É por esse motivo que você precisa saber de antemão como desenvolver a sua persistência para você não parar no meio do caminho, para não acabar a sua gasolina. Precisa da persistência. Então, propósito, prática e persistência, ok? A persistência é interessante para você alcançar a autonomia digital.
você precisa sempre estar em contato com os dispositivos e ferramentas digitais, mas não em qualquer estado, como a gente já falou aqui. O estado consciente é o ponto-chave para o aprendizado. Então, você precisa aprender com consciência, ter propósito, que é o destino, e a persistência para continuar e fazer você chegar nesse destino, beleza? Eu tenho algumas ideias para você conseguir desenvolver a persistência em você, tá? Vamos aqui comigo que a aula já está acabando, a gente está em 50 minutos de aula já. Geralmente eu fico entre 40 e 40, 1 hora e pouquinho eu fico, a gente já está chegando no final. Aguenta aí, sei que a bunda está ficando quadrada, mas já está no final. Dá um pause, vai respirar. Deixa eu tomar uma água aqui, a minha boca está seca. Foi minha água que eu perco onde está minha água. Mas tá tudo bem. Persistência. Persistência aqui você já está praticando já a persistência nessa aula. Fechado. Bem, quais são essas ideias aqui? Sempre revisite seu propósito. É muito importante saber qual é o seu propulsor. Sem ele, você irá desistir. Isso é importantíssimo mesmo, cara. Se você não entendeu por que você está ali fazendo todo esse esforço para chegar até a autonomia digital, você não vai conseguir chegar. Eu a todo momento é que eu quero desistir. Mas aí eu penso, pô, mas eu quero esse lugar aqui. Eu quero trabalhar na internet. Eu quero viver disso. Então, isso aqui é o meio para eu chegar lá. Eu não tenho como eu fugir disso, sabe? É a mesma coisa de eu... sei lá, de eu nadar, sabe? De eu estar numa ilha e tem que chegar até outra ilha, eu tenho que nadar, mas eu não quero nadar. Mas não tem outra coisa para eu fazer a não ser nadar. É a mesma coisa. Para você chegar na autonomia digital, pensa que a autonomia digital tá de um lado. Tem um rio, tem você. Você tem que nadar. Tem que aprender a nadar. Senão você não vai conseguir chegar ou desiste e vai embora. No meu caso, eu não quero desistir. Eu quero realmente empreender na internet. Então, para mim, é muito importante aprender tecnologia. Para você, você precisa encontrar o seu propósito. Cara, essa aula ela faz muito sentido. Por isso que eu tô tentando fazer o esforço para você sair daqui com o propósito do porquê você tem que aprender a ferramenta digital, tá? As ferramentas e os dispositivos para você chegar na autonomia. Tem que ter esse propósito do porquê você precisa ser um autônomo digital. Você precisa entender como praticar isso diariamente e agora você precisa entender como persistir e não parar. Então, a primeira coisa, reforce o seu propósito diariamente. Todas as vezes que você pensar em desistir, pensa, por que eu estou fazendo isso? Se fizer sentido, continua, se não, para. Se você não quer aprender tecnologia digital, tá tudo bem. Se você não quer ser um autônomo digital, tá tudo bem. É só você dar um pause, só você fechar o YouTube e ir embora. Agora, se você quer, se você precisa, tá no lugar certo, você precisa me escutar e fazer o que eu estou propondo para você, tá bom? Outra coisa, você sempre vai querer desistir e será por essas questões. Existem mais, mas eu trouxe as top mais aqui que eu sempre escuto, tá? Primeira coisa que eu sempre escuto, é muito difícil. É muito difícil, eu não vou conseguir. Não adianta, não adianta, não é pra mim. Não é pra mim, não adianta. As crianças têm muito mais facilidade. Eu não tenho, não é da minha geração. Eu tô muito velho, eu morei na roça, eu não ganhei celular, eu comecei depois, eu sou burro, eu não sou o quê. Tenho muito medo de mexer nas coisas e bugar tudo, de eu apagar coisa que não é meu. É sempre as mesmas coisas. E aí, por último, a gente escuta, mas eu não tenho, o tempo é muito corrido. Eu tenho muita coisa pra fazer. Ó, o negócio é o seguinte, a gente recebe 24 fichas por dia. Como um jogo de poker. A gente tem 24 fichas que a gente ganha todos os dias. E você escolhe onde você vai usar essas 24 fichas. Em qual lugar você vai usar. Tempo você tem. A gente tem 24 fichas, todo mundo ganha igual. Obviamente a gente tem outras atribuições que fazem a gente consumir essas fichas, que é chamado de horas. A gente tem outras coisas. Porém, você deve separar algumas dessas fichas para apostar na autonomia digital. Se o seu propósito for realmente algo, sim, um marco na sua vida, você vai querer separar. Você vai precisar separar tempo para aprender isso aqui. Se o seu propósito for chinfrinha, for um propósitozinho, não vai separar. Mas se eu preciso, no sentido de que, vamos imaginar um propósito de alguém. Cara, se eu não aprender isso, eu vou ser mandado embora. É um puta propósito. E eu não tenho outro lugar para ir, eu tenho que aprender. Então isso é um propósito que vai deixar você com frio na barriga, tá? Quando você pensar. Então existem propósitos mais profissionais, outros mais particulares, outros mais práticos, outros mais idealizados, eu não sei. Mas o seu propósito vai ser esse propulsor, esse mecanismo, como eu disse lá na primeira. Sempre revisite o seu propósito, beleza? Então, ó, você sempre vai dizer essas coisas e você precisa resistir a essas frases. Você precisa tirar da sua mente essas frases, tá?
Lembre-se, todo mundo no início tem dificuldade, não é só você. Pare com essa ideia que é só você. A gente se minimiza, a gente se inferioriza no sentido de que parece que só a gente vive isso. Não é. Eu também vivo a mesma coisa. Talvez eu não vou viver nas coisas que eu já sei. Se você me trazer alguma coisa que eu já sei, você vai dizer, nossa, o Adriano domina. É porque eu já sei. Agora me traz uma coisa nova. Aqui mesmo no mundo digital, nossa, eu quebro minha cabeça. Eu não aprendo a fazer da noite pro dia. É um processo, é uma jornada. É isso que você precisa entender. Dá tempo a você. O aprendizado não é do dia para a noite. Mas é por isso que nós estamos no segredo da persistência. A persistência ela vem para nos dar alívio e dizer, se você não aprendeu hoje, tá tudo bem. Você já fez sua parte. Deixa para amanhã. Amanhã tem mais, e depois tem mais, e depois tem mais. Não é pontos que vai fazer você aprender. É o processo. Tá entendendo? E a gente quer eliminar o processo com a nossa urgência. E não é. Aprendizagem não é pro agora. Aprendizagem é o durante. Conforme você vai caminhando, você vai aprendendo. Por isso que o seu caderno é tão importante, para você ver esse progresso e ver o quanto você está aprendendo. Se você não quantificar isso, você vai cair na ladainha do que não está dando nada. Não estou vendo melhora, eu estou do mesmo jeito. Não tá. Se você for ver, você está melhorando. Você precisa fazer esse movimento de reflexão. Né? Quando a gente está na escola, quem faz esse movimento é o professor. Quando a gente está aprendendo sozinho, quem faz esse movimento é a gente. É a gente que é o responsável de identificar as nossas melhorias, os nossos desenvolvimentos. Quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Quando a gente está numa escola, quem faz isso é o professor. E como eu disse, quando a gente está sozinho, quem deve fazer isso é a gente. E tá tudo bem. Eu acho que não existe melhor pessoa no mundo para ver o que você está ganhando, o que você está perdendo, se não for você. Tudo bem? Então isso aqui é super importante. Já falei que lembre-se que todo mundo tem dificuldade. Se você tem, você não é a única bolacha do pacote, tá? Você não é a última Coca-Cola do deserto. Todo mundo é assim. Raras algumas exceções, raras as exceções, né? Penúltima. Estabeleça um critério de combate, ou seja, você e a tecnologia digital. Não sossegue enquanto não vencê-la. Mano, isso aqui é minha frase, eu coloquei porque é minha. Eu estabeleci um combate com a tecnologia e eu detesto quando eu perco para a tecnologia. Eu detesto quando eu não consigo resolver algo. Isso tira o meu sono e eu fico pensando, remoendo isso. E eu vou trabalhar pensando e eu saio pensando, depois eu vou derrubar. E não necessariamente precisa ser pra mim, não. Porque algumas pessoas me pedem ajuda pra resolver alguma coisa, eu não sei. E eu fico matutando aquilo de como eu vou resolver. Porque eu estabeleci um combate. Ela é a dificuldade é a minha inimiga pra alcançar ela. É um combate diário. Eu não gosto de perder pra ela. Já perdi milhões de vezes. Já ganhei bastante. Mas eu aprendi muito com essa minha persistência de dizer, eu vou aprender. Não é possível. Eu sou uma pessoa comum, isso me faz ser forte de ser uma pessoa comum. Eu não sou especial, no sentido nem de mais nem de menos. Então, se eu sou comum e outras pessoas comuns aprendem, eu também vou aprender. Eu não vou perder para a tecnologia, porque eu e ela somos inimigos mortais. Eu tenho que ganhar dela sempre. Essa é a minha filosofia de vida. Então estabeleça um critério de combate. Você de um lado, a tecnologia do outro, tá? E use a autonomia digital como as suas armas. Aí. E mete a porrada na tecnologia. Isso tem que pensar. Você tem que pensar em grandeza. Eu vou chegar nesse negócio, eu vou ganhar. Se chegar pequenininho, eu vou perder, não vai conseguir. Aí você vai perder mesmo. Tem que chegar igual o MMA. Dando porrada na tecnologia. Beleza? E por último, e não mais importante, um provérbio chinês que faz total sentido pra gente nesse fechamento de aula, e eu vou fechar com chave de ouro. Não tenha medo de ir devagar, só tenha medo de ficar parado. Cara, esse provérbio chinês, ele se encaixa perfeitamente nessa aula. Porque é exatamente isso que você precisa perceber. Não é a velocidade que importa, é a constância. Não é o que você não sabe, mas é o que você quer aprender. Sempre mantenha-se em movimento. Movimenta-se. Não deixe ficar parado, tá? A persistência serve para isso, para você continuar andando. Mesmo que seja rastejando, mas sempre para frente. Para trás, nem para pegar impulso. Tá entendendo? É isso, sempre para frente. O seu objetivo é alcançar a autonomia digital, é isso que você precisa fazer. Os 3 segredos. Quais são? Primeiro segredo? Qual que é? Vou dar um tempo para você pensar porque eu esqueci o primeiro segredo. Não, claro que não, né?
propósito, você precisa ter um propósito, você precisa ter prática e você precisa ter persistência. Beleza? Beleza? Então, aqui a gente fecha a aula de hoje e eu espero ter feito sentido. Espero que tenha feito sentido isso aqui para você. Tá? Vou voltar aqui para o primeiro slide, ó. Fala sobre isso, ó. Espero que tenha feito sentido para você de fato começar, para você de fato aprender e para de fato você caminhar rumo e continuar essa caminhada rumo à autonomia digital. Deixa eu voltar aqui para minha conversa, porque agora acabou a aula. Eu quero trocar uma ideia marota para você. Cara, é o seguinte, tentei dar o meu melhor aqui para você. Estamos 1 hora já de aula. 1 horinha tá bom tamanho, não gosto de estender muito porque fica muito longo. Depois fica difícil para assistir e difícil para consumir. Aquele negócio que eu sempre falo para você, né? Aula toda terça-feira às 8 horas. Vou tentar colocar uma aula toda quinta-feira às 8 horas. Você pode assistir isso aqui quantas vezes for possível, tá bom? Compartilha com pessoas que estão nesse mesmo nível, que têm esse mesmo objetivo e propósito que o seu, e a autonomia digital. Vou repetir de novo, mas porque isso é muito importante. Espero que tenha feito sentido para você. E gostaria muito que você deixasse os seus comentários aqui, tanto nessa live, quanto nos comentários do vídeo. E se você precisar falar alguma coisa para mim, tem o meu WhatsApp, tá? Tá aqui na descrição. Se você não sabe como mexer na descrição, se você não sabe fazer isso que eu tô propondo para você, que é comentar, cara, é mais do que nunca, começa a praticar, tá? Começa a fazer isso. Você nunca vai aprender se você não começar. Sempre o primeiro passo. Lembra do provérbio chinês, tá? O importante não é andar devagar. Quer dizer, o perigo não é andar devagar, né? O perigo é ficar parado. Então não fique parado. Tenta se movimentar. Faça no seu tempo. É isso que eu quero que você faça. Quero te agradecer, porque o tempo que você se dedicou assistindo aqui é muito importante e valioso para mim. Obrigado mesmo. E até a próxima. Belezinha? Fui! Tchau, tchau.